tema é Novos Tempos, Novos Desafios. Bom, hoje em dia, vocês sabem que nós estamos vivendo tempos bem diferentes. Tempos onde existem muita comunicação, as coisas acontecem de uma forma muito rápida, mudam também de uma forma muito rápida. Quando eu penso que eu estou começando a aprender algo dentro da tecnologia, dali a pouco já mudou. Aí eu vou, me atualizo, dali a pouco, mudou de novo. Eu digo, gente, eu não dou conta de tanta mudança. Então, hoje as coisas acontecem de uma forma muito rápida. E dentro desse novo tempo que nós estamos vivendo, há muitos desafios para nós mulheres. Mulheres senhoras, mulheres jovens, adolescentes. Então, existem muitos desafios. Eu comecei a refletir sobre o que a gente tem ouvido muito hoje em dia, né? Aí eu pensei, tem umas palavrinhas que estão sendo muito usadas ultimamente. Influencer, vocês já devem ter ouvido bastante, né? Nossa, irmã Sara, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O que tem a ver com novos tempos, novos desafios? Bom, com novos tempos tem muito a ver. Tem muito a ver porque é uma palavra muito usada hoje em dia nas redes sociais, na televisão, em muitos lugares. E como desafio, eu acho que a gente pode pensar assim, que é a gente se envolver. Então, vamos lá. Vamos começar falando de influencer. Aí eu fui buscar no dicionário, né, meninas? O que significa influência. Não vou fazer feio aqui. Então, influência é uma pessoa que detém o poder de influenciar determinado grupo de pessoas, né? E a gente sabe que hoje em dia existem muitos influencers aí nas redes sociais, certo? Bom, mas vamos ver isso à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. E aí eu separei o texto de Ruth, capítulo 1, versículo 16 primeiro. Ela diz assim a palavra de Deus. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso era Ruth falando para a sua sogra Noemi. Deixa eu dar uma pincelada um pouquinho para vocês entenderem, quem não conhece a história de Ruth. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque, e eles moravam em Belém. E estava havendo fome em Belém. E eles resolveram, então, ir para outra cidade, para outro lugar. E foram para Moabe. Noemi, seu esposo e seus 2 filhos. Chegando lá, pouco tempo depois, Elimeleque veio a falecer e Ruth ficou viúva. Um pouco mais de tempo, seus 2 filhos cresceram e se casaram com mulheres moabitas daquela cidade. Mas, logo depois morreram. Então, Ruth ficou viúva e com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Então, Ruth ficou sabendo que na cidade dela as coisas, né, lá em Belém, as coisas haviam melhorado e ela resolveu voltar para a sua cidade. Então, quando ela resolveu ir a caminho da sua cidade, ela então foi despedir as 2 noras, porque as meninas, as moças, não tinham mais obrigação nenhuma com ela, porque os maridos haviam morrido. Então, veja como estava o coração dessa mulher, da Noemi. Noemi estava viúva e agora sem os seus 2 filhos. Era uma mulher totalmente desamparada, com acontecimentos trágicos em sua vida, né? Porque você, em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, você perder seu marido e depois perder os 2 filhos, é bem complicado, não é verdade? Então, ela estava nessa situação. E no caminho, então, enquanto ela estava voltando para Belém, quando ela decidiu voltar para Belém, ela falou para as moças, né, que elas poderiam voltar para as suas famílias. Mas Ruth, ela tomou uma posição. Orfa aceitou voltar para a sua família. E tudo bem, gente, vamos entender que Orfa, por ter tomado essa decisão, ter feito essa escolha, isso não significa que ela era uma ingrata com a sogra, ou que ela não tinha coração.
Não, vamos entender uma coisa. Cada um tem uma escolha a fazer. E ela escolheu e decidiu voltar para a sua família, e tudo bem. Mas Ruth fez uma escolha. Ela quis ficar com a sogra, mas não foi só isso, não. Ruth, ela recebeu a mesma fé que Noemi tinha no Deus único, no Deus vivo. E nessa declaração aqui, do capítulo 1, versículo 16, né, quando ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, nós vemos que Ruth, ela aceitou a fé de Noemi. Uau! Como que nós podemos entender isso? Que mesmo Noemi passando por situações de tragédia, de muita tristeza, dela se sentindo amarga, como ela mesma falou, né? Se você for ler direitinho, com mais tempo, a história de Ruth, você vai ver ali Noemi, quando chegou em Belém, ela dizendo: não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, que significa amarga. E ela estava realmente amargurada, ela estava triste, estava sofrendo, mas ainda assim, mesmo em meio a tanta dor, tanto luto, ela foi capaz de influenciar Ruth. Aí você pode pensar, mas por que ela não influenciou Orfa? Bom, o testemunho dela alcançou o coração de Ruth. E isso é o mais importante. Ela conseguiu, através do seu testemunho, da sua fé, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, influenciar a sua nora na sua fé. Ai, quantas vezes nós estamos passando por tanto sofrimento, não é verdade, meninas? Quantas vezes nós estamos passando por tanto sofrimento, tanta dor, e nós ficamos: não, agora eu não posso, eu não tenho condições de testemunhar, eu não tenho condições de trabalhar para Deus. Você não vê, irmã Sara, como eu estou sofrendo. Mas olha, o seu testemunho de fé em Deus, no Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, ele tem que ir além das circunstâncias, além de toda a situação que você está vivendo, que eu posso estar vivendo. Houve um tempo que eu estava passando uma situação muito difícil em minha vida também, na minha família. E sabe, nessa época, eu dava aula para as crianças, muitas das irmãs sabem, mas quem está me ouvindo agora, eu dava aula evangelística na escola. E muitas vezes eu ia para as escolas evangelizar, contar histórias bíblicas para as crianças, com o meu coração partido de tanta dor e de tanto sofrimento. Mas ainda assim eu ia, e Deus, Ele agia no coração daquelas crianças. Foi uma época muito importante, sim. Então você pode, minha querida, você pode, minha amada, ser uma influenciar pessoas ao seu redor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a situações que são difíceis. É um desafio. Eu aprendi outro dia a dizer assim que isso não é difícil, isso é desafiador. Então, é um desafio para nós ser influência mesmo em meio às dores. Então, nós não devemos deixar com que a nossa dor, o nosso sofrimento, ou nossas frustrações nos impeça de servir ao nosso Pai, ao nosso Deus, seja através de testemunho ou de conselhos, porque na história de Ruth e Noemi também, ela foi uma mulher conselheira. Ela dava bons conselhos a Ruth, tanto que Ruth chegou a se casar com Boaz. Boaz e Ruth estão ali na genealogia do Senhor Jesus. Olha que coisa importante que faz com que nós mulheres, eu vou falar agora de mim, que sou mais velha, né? Nós mulheres que já temos uma certa experiência, aconselharmos as mais jovens, influenciarmos com bons conselhos, com boas palavras. Então, Ruth, ela recebeu de Noemi bons conselhos e uma influência
que vem dos céus, uma influência positiva. Como que você tem sido? Que tipo de influência você tem sido? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, na escola, na faculdade, dentro do seu lar, em meio à sua família. Como você tem influenciado? É coisa para a gente pensar e analisar. Que nós possamos ser boas influências, certo? E sabermos dar bons conselhos à luz da palavra de Deus. Então, esse é um desafio nesse novo tempo. Quando o mundo aí fora está ensinando tantas coisas que não agradam a Deus, que tiram os valores da mulher, os valores da família, nós, como servas do Senhor, filhas do Deus Altíssimo, devemos ter uma influência positiva, uma influência que venha dos céus, para a salvação de muitas mulheres, para a restauração de muitos lares e para a consagração de muitas vidas. Essa deve ser a nossa influência. Tudo bem?